Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Preparando o Pós-Parto de 0 a 3 meses. Aqui você verá informações e técnicas importantes para que o seu pós-parto seja o mais leve e consciente possível. Eu sou Isabela, sou obstetriz, consultora em aleitamento materno e enfermeira e estarei com você nessa jornada. Vem comigo! Eu confesso que eu já estava com saudade de gravar aqui para o canal e ainda bem que eu voltei. E hoje eu trouxe um assunto muito importante para essa retomada aí com os nossos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre depressão pós-parto e blues puerperal, ou baby blues. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, não entende muito sobre o que significa, ou está até pensando se pode estar com uma dessas duas coisas, assiste esse vídeo até o final. E antes de começar, eu preciso dizer que as duas situações são bem difíceis. Lógico que quando a gente fala de uma situação mais patológica, que é o caso da depressão pós-parto, é um pouco mais complicado quando a gente pensa em tratamento, em investigação e até mesmo de aceitação do problema. Mas saibam que as duas situações são bem difíceis e complicadas. E já adianto que uma das coisas que pode auxiliar muito nessa fase, nesse período, é a preparação para vivenciar o momento do pós-parto. Não quer dizer que vai te tirar totalmente aí da possibilidade de ter algum desses quadros, afinal, não é algo que a gente pode controlar sozinhas. Mas a gente sabe que se preparando para vivenciar esse momento, tendo uma organização aí nesse momento, nessa fase, auxilia bastante no processo e também em amenizar possibilidades de quadros como esses. No final do vídeo, eu vou explicar um pouquinho para vocês algumas situações que podem amenizar a possibilidade aí de você ter algum tipo desses quadros. Eu vivenciei o quadro de blues puerperal e posso te dizer que não é nem um pouco fácil e com certeza a gente não consegue controlar muitas vezes sozinhas e por isso a gente precisa saber e até mesmo identificar ações ali e situações em que precisamos pedir ajuda. Mas antes de mais nada, vamos entender os dois quadros e a diferença que eles possuem. Os dados que eu vou trazer aqui para vocês, eles são baseados na FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então, de acordo com a FEBRASGO, o baby blues, que é o blues puerperal, ele é uma situação um pouco menos grave quando comparado ali com uma depressão pós-parto. O baby blues ele tende a ter sintomas mais passageiros e até mesmo moderados. Quando a gente fala ali de uma mulher que está com um quadro de tristeza passageira, irritabilidade, sensibilidade, ansiedade, esses sintomas aí são muito associados ao quadro do baby blues. Além disso, as mulheres que estão nesse processo também podem apresentar dificuldade para dormir e até mesmo uma sensação exagerada de sobrecarga com relação aos cuidados ali relacionados à maternidade. E uma diferença bem importante que a gente precisa citar quando a gente compara baby blues e depressão pós-parto é com relação ao seu período de duração. O baby blues ele tende a aparecer um pouco mais rápido quando comparamos a depressão pós-parto. Então é aquela mulher que já entra ali num estado de melancolia um pouco mais moderado logo depois do nascimento do bebê. E uma diferença importante é que o baby blues ele é passageiro. Diferente ali da depressão pós-parto, que muitas vezes pode durar por até mais de anos, né? Principalmente naquelas mulheres que já apresentam algum tipo de depressão antes mesmo de vivenciarem o pós-parto. A tendência é que o baby blues desapareça em torno ali de 2 semanas depois do nascimento do bebê. Lógico que isso não é uma regra totalmente imposta. Cada mulher vai apresentar ali a sua dificuldade, o seu momento e o seu sentimento de uma forma. Pode durar um pouco mais ou até mesmo um pouco menos. E aqui vem uma diferença muito importante. No quadro de baby blues, a mulher, por mais difícil que esteja essa fase, por mais desafiador que esteja sendo vivenciar ali aquele pós-parto com um quadro de baby blues, ela ainda consegue exercer ali funções básicas no seu dia a dia, tanto no seu autocuidado quanto no cuidado relacionado ao bebê. Por isso, quando a gente fala sobre depressão pós-parto, a gente precisa relacionar com essa diferença
bem grande ali relacionada ao baby blues. No caso da depressão pós-parto, na grande maioria das situações, a mulher ela perde aí um pouco dessa possibilidade de cuidar de si mesma e também do bebê. Por isso, no quadro de depressão pós-parto, os sintomas tendem a ser um pouco mais intensos, ao invés de moderados, como no caso do baby blues. Então, a mulher apresenta uma tristeza, uma melancolia mais profunda, uma dificuldade ali em executar tarefas básicas no dia a dia de cuidados com a casa ou com ela, ou até mesmo com o seu próprio autocuidado. Além disso, ela pode apresentar fadiga extrema, dificuldade para se alimentar ou até mesmo uma compulsão alimentar nesses casos, cansaço, muito sono ou até mesmo dificuldade para dormir. E uma coisa muito importante de ser observada nos quadros de depressão pós-parto é o sentimento que essa mulher tem com relação ao bebê. Basicamente, nos quadros de depressão, as mulheres apresentam uma sensação de inutilidade e até mesmo de dificuldade extrema de criar vínculo com o bebê. Ela muitas vezes não tem interesse ali, desejo de cuidar e zelar por esse bebê, o que muitas vezes gera grande preocupação na família e também nos profissionais que estão acompanhando. A depressão pós-parto, ela pode surgir em qualquer momento depois ali do nascimento do bebê, até mesmo dentro aí desse período de 1 ano aí de vida do bebê. Só que a diferença é que ela tende a ser uma duração mais prolongada. Então, é aquela coisa de que não vai diminuindo com o passar dos dias, a mulher não vai melhorando ali a situação da melancolia, da tristeza profunda e tudo mais. A tendência é que isso vá piorando cada vez mais e que ela vá se afastando também do bebê com o passar do tempo. A tendência é que nos casos de baby blues a gente não precise de tratamento específico para isso. Já nos quadros de depressão pós-parto, a gente precisa procurar um profissional adequado, seja um psiquiatra ou até mesmo um psicólogo, ou um profissional ali que esteja acompanhando essa mulher, uma ginecologista, um obstetra. Mas a gente precisa de ajuda nessas situações para que a mulher seja orientada e muitas vezes até mesmo medicada. E existem alguns fatores de riscos que podem levar a essa situação relacionada à depressão pós-parto. E o primeiro deles, de acordo com estudos, é a forte ligação entre mulheres que já apresentam algum quadro de depressão antes mesmo da gestação ou durante o processo gestacional. Nesses casos, nessas situações, as mulheres elas têm até 3 vezes mais chance de apresentarem depressão pós-parto. Além disso, outras situações também podem ser ali fatores de risco para depressão pós-parto, como por exemplo, falta de rede de apoio, uma gestação não planejada ou até mesmo não desejada, dificuldade financeira, dificuldade no relacionamento, uma situação ali de separação durante o processo gestacional, uma mãe solo que não tem ajuda, não tem apoio do parceiro ou da parceira. E uma das causas que também é atribuída a situações de depressão pós-parto é a intensa mudança hormonal que a gente relaciona ali, né? A mudança brusca que a mulher tem no corpo depois do processo gestacional para o processo do pós-parto. Isso também está relacionado à situação do baby blues, porque quando a mulher ela está grávida, ela tem ali alguns hormônios específicos rolando ali no corpo dela. Quando chega a fase do pós-parto, né, com a saída da placenta, o nascimento do bebê, esses hormônios entram em queda. E aí eles dão espaço a outros hormônios. E quem acompanha aqui o meu canal já viu essa história e já ouviu bastante falar sobre isso. Quando a gente tem ali o processo da amamentação, outros hormônios entram em função, em questão, e aí provocam uma queda brusca dos outros hormônios que estavam presentes na gestação. Então, tem uma forte ligação nesses casos de essa mudança brusca aí hormonal causar esses quadros melancólicos e depressivos. Mas algo que é muito importante é avaliar adequadamente qual é a situação em que essa mulher está. Se ela só está em um período ali de baby blues, algo mais passageiro e moderado, ou se de fato ela está em um quadro depressivo e que precisa de ajuda para sair dessa. E existem algumas questões que podem ajudar ali, auxiliar, além do tratamento médico, óbvio, né, a melhorar os quadros de depressão ou até mesmo das situações relacionadas ao baby blues. Então,
Lógico, né? A gente vai entrar mais ou menos ali no quadro de fatores de risco e buscar ali o que a gente pode melhorar nessas situações. Então, mulheres que conseguem ali algum tipo de rede de apoio, algum tipo de auxílio em casa para diminuir a sobrecarga, aumenta ali a chance, né, de melhora de quadros desse tipo. O processo da amamentação também auxilia ali na regulação hormonal e também na prevenção, né, do baby blues e da depressão pós-parto. E além disso, o processo da amamentação também auxilia na criação de vínculo. Então, a tendência é de que melhore ali o vínculo entre mãe e bebê e diminua essa dificuldade, às vezes, no quadro de depressão da mãe de cuidados gerais ali com o bebê ou até mesmo de criação de laços afetivos. Eu mesma enfrentei essa fase do baby blues no meu puerpério. Eu tive uma rede de apoio desde o primeiro dia em que a minha bebê nasceu. Eu tinha apoio do meu marido e tinha apoio também da minha mãe. Mas isso não foi suficiente para que eu não enfrentasse essa fase difícil de mudança ali brusca e hormonal. Eu me lembro exatamente que eu passei vários e vários dias chorando. Eu até brincava que não tinha um dia sequer que eu não chorava. E infelizmente a tendência é de ser algo sem explicação. A gente não consegue explicar e colocar para fora tudo que a gente está sentindo naquele momento. Eu sentia uma sobrecarga, por mais que eu tivesse ajuda, né? Por mais que a minha mãe estivesse ali fazendo todo o restante, eu estivesse só basicamente com os cuidados da bebê, ainda assim eu me sentia sobrecarregada muitas vezes. Mas é porque a gente sente uma carga ali, um peso da maternidade muito grande. E claro, sendo profissional da saúde, eu ficava sempre de olho em mim mesma para tentar entender se aquele quadro era de fato um quadro de baby blues ou se aquilo estava passando um pouco dos limites. Mas fato é que buscar ajuda sempre esteve nos meus planos. A questão é que o meu quadro, de fato, era um baby blues, né? Algo ali mais moderado, um pouco mais leve, que para mim naquele momento não foi nada leve, mas de qualquer forma foi identificado dessa forma, não foi um quadro depressivo, mas eu sabia que se eu precisasse de uma ajuda profissional, eu iria atrás. Por isso, se você está enfrentando essa fase do puerpério, está nesse momento difícil, tente identificar ali, baseado nos sintomas, o que você está vivenciando. E se de fato você não conseguir identificar ou então não conseguir ali lidar com esse sentimento sozinha, busque ajuda. E nessas horas a gente tem um pouco de dificuldade de entender quem você deve buscar ajuda, de quem você deve buscar ajuda. Você pode procurar ali sua própria ginecologista, seu obstetra, o profissional que te acompanhou durante todo o processo gestacional. Converse com ele, exponha os seus sentimentos e explique o que você está sentindo para que ele consiga identificar o que você tem, ou até mesmo, se você quiser, vá em busca de um psiquiatra, porque ele também é o profissional adequado para te ajudar. A depressão pós-parto, ela tende a ser um processo muito difícil e doloroso na vida da mãe e da família. Mas lembre-se, ela tem tratamento. Então a gente precisa dessa ajuda para conseguir sair dessa. E se você gostou desse vídeo e achou que essa informação foi importante para você, já compartilhe com aquela sua amiga que está pretendendo engravidar, está grávida ou até mesmo já é mãe, para que ela também consiga se beneficiar dessas informações. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal para me ajudar com a divulgação. E se você quiser colocar aqui nos comentários alguma ideia de vídeo, será muito bem-vinda. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!